Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um Conversa com o Especialista, aqui diretamente do nosso Espaço Conceito no Casa Shopping. A nossa conversa de hoje é com o Marco Antônio, que é técnico em produtos da Sherwin-Williams. Ele conversará conosco sobre a preparação e aplicação de tintas, né? E também nos apresentará as novidades que a Sherwin-Williams tem para o mercado, né? Marco, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela Sherwin-Williams por estar aqui conosco hoje, nessa conversa com o especialista. A palavra é toda sua. Ok, obrigado aí pela oportunidade. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre tinta, preparação de superfície, mas antes a gente vai contar a história da empresa, né? Eu sou técnico da Sherwin-Williams, o meu nome é Marcos, faço todo o estado do Rio de Janeiro, trabalhando nas especificações de pintura, que é muito importante, apoiando as pessoas que trabalham com os nossos produtos, né, especificando, orientando sempre na obra, tanto os profissionais quanto os arquitetos, design interiores, engenheiros, toda a classe, muitas vezes, que executam os trabalhos de acabamento, a gente está apoiando em qualquer região do nosso estado. A gente vai estar falando um pouquinho, né, da história da empresa, para vocês conhecerem, e vamos entrar num tema muito importante, que é exatamente a questão de preparação de superfície. Tá? A história da empresa é uma história muito bonita, uma história fantástica, né, desde quando eles iniciaram suas atividades com fabricação de tinta. O foco da empresa é somente desenvolvimento de tinta. É antiga, mas sempre com inovação, tá? Com tecnologias de ponta, né, para sempre trazer produtos de qualidade para vocês. Sherwin-Williams no mundo é uma empresa que começou seus negócios nos Estados Unidos, em Ohio, Cleveland, em 1866. Fabricante, né, em mais de 120 países, atuando, distribuindo produtos, algumas fábricas também espalhadas nesses países. O Henry Sherwin e o Eduardo Williams são os fundadores, né, o sobrenome deles formaram a indústria Sherwin-Williams, né, primeira empresa no mundo no segmento de tinta, líder no segmento também, né, então a nível mundial a Sherwin-Williams é líder nesse segmento. No Brasil, é uma história também que começou na década de 40, começando lá no centro de São Paulo, depois mudou para São Bernardo do Campo, e hoje atua a sua fábrica matriz em Taboão da Serra, tendo outras plantas também em Sumaré, próxima região de Campinas, nós temos em São Bernardo, mas a matriz Sherwin-Williams fica em Taboão da Serra. Inovação e pioneirismo, né, para quem conhece a história da empresa, alguns produtos, a Sherwin-Williams foi a primeira empresa a trazer para o mercado brasileiro a tinta Quentone, né, a primeira tinta acrílica, né, que antes se pintavam muito pintura cal, né, e aí veio a Sherwin-Williams com uma inovação, e hoje a empresa tem um carinho enorme por essa marca, porque foi ela que elevou o nome Sherwin-Williams no mercado. Tem a marca Metalatex, que ela trouxe em 1970, né, na década de 70, trazendo a marca Metalatex, era uma tinta no acabamento semibrilho para pintura de telhados. Incrível, né, a gente falar assim, mas a marca Metalatex foi crescendo nos negócios de um produto de alta resistência. Hoje nós temos alguns acabamentos, né, como fosco, acetinado, semibrilho, dentro dessa linha Metalatex, e outras que entrou como tinta emborrachada, que é Metalatex Elastic, Metalatex Litoral, que é um produto fantástico, a gente vai falar um pouquinho dele aqui também, mas é uma linha que também é o carro-chefe da empresa nesse mercado tão competitivo que é o nosso, no segmento de tinta. Foi a primeira empresa a trazer para o mercado o sistema tintométrico. Era um sistema manual na década de 60, né, mas foi a primeira empresa a trazer esse sistema de tingimento de tinta, né, nas lojas. Ainda nós temos aquela cultura de tinta na cor pronta, mas a Sherwin-Williams foi a que conseguiu trazer para todo o mundo, né, o sistema tintométrico. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, não tem cor pronta. Somente sistema. Você quer uma cor marfim, um branco gelo, você vai na máquina e faz a cor. Ainda aqui nós temos aquela cultura de ter cor pronta, mas isso, aos poucos, as pessoas estão mudando esse conceito e estão migrando bastante para as cores escolhidas, né? Nós temos aí o leque de cores, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as cores e tendências. E o primeiro esmalte à base de água, na década de 80, também foi a Sherwin-Williams que desenvolveu. Foi um pioneiro nessa linha, né, de tirar produtos à base de solvente e trazer um produto ecologicamente correto, bom para a nossa saúde, bom para os profissionais que trabalham com uma secagem muito rápida, um produto que tem uma qualidade fantástica em seu acabamento. Bom,
Aqui nós temos uma linha de produto completa, né? Mas nós tivemos uma mudança fantástica na roupagem desses produtos, né? Se torna cansativo, a gente vai desenvolvendo os produtos, colocando no mercado, e a empresa resolveu fazer uma nova roupagem para esses produtos, que ficou assim fantástico, né? Com a mudança que a empresa fez, foi muito radical. Todos os produtos, nós tivemos aí um incremento nessa onda azul, aumentando o nome Sherwin-Williams como uma fabricante de tinta, né? Às vezes nós conhecíamos um produto pela marca Metalatex, pela marca Quentone, pela marca Nova Cor, mas não sabia que exatamente a fabricante era Sherwin-Williams. E hoje ela está bem visível, né, no ponto de venda, para o cliente entender e saber que os produtos são fabricados pela fabricante Sherwin-Williams. O sistema de pintura que nós usamos, né, vamos falar basicamente, nós temos muito assunto sobre esse tema, mas vamos resumir essa questão do sistema de pintura para vocês entenderem a importância da gente ficar atento, não se preocupar muitas vezes no acabamento final. A pintura vai ficar excelente. Nós temos, primeiramente, se preocupar com a preparação da superfície, que é muito importante, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós temos, muitas vezes, aí uma construção sendo levantada, uma obra, né, sendo trabalhada com os profissionais, né, no levantamento das paredes, né, e aí entra, muitas vezes, aquela parte, né, do chapisco, tem o embolso, ou regiões que se chamam reboco, né, que começa a fazer o trabalho de desempenho. Vocês sabiam que uma cura total de um embolso demora 28 dias, coisa, muitas vezes, que não acontece nas obras, né, que é exatamente aguardar aquele período para fazer a execução da pintura. Sem a cura, pode acontecer alguns problemas. Aquelas eflorescências, a carbonatação do cimento migra para a pintura, manchando, descascando, trazendo bolhas. Então, é muito preocupante isso. Mas é importante vocês ficarem cientes. Eu acredito que vocês já tenham essas informações, mas a gente sempre está reforçando para que o resultado final seja de perfeita qualidade. Lógico que após a aplicação, né, a conclusão do embolso curado, nós recomendamos o uso do selador acrílico. O selador acrílico ele é muito rico em carga e menos resina na concentração, na sua formulação, né? Então, o selador acrílico ele só serve para essa finalidade. Não tem outra finalidade a não ser aplicação em embolso novo. Muitas vezes a gente fala, muda a cor de uma parede, usa o selador. Não, é melhor entrar com uma tinta acrílica, que ali ela tem mais resina, ela é mais rica em resina do que cargas, então é melhor trabalhar com uma demão com a tinta acrílica do que o próprio selador. O selador só serve para essa finalidade, ponto final. Então, isso é importante porque quando se trata de um outro tipo de superfície que a gente vai trabalhar, nós recomendamos o outro produto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, o selador só serve para essa finalidade. Selou, ela vai fazer fechar a porosidade da superfície, né, como ela é rica em carga, então facilita muitas vezes no desempenho da massa, no rendimento da tinta de acabamento. Tá? Então a massa acrílica é usada para área externa ou áreas úmidas, como lavanderias, banheiros, cozinhas, áreas molháveis, né? E a massa corrida em áreas secas sem contato com umidade, porque ela não tem resistência à água. Tá? Logo após, entramos com uma pintura final. Lógico que a gente ia fazer um treinamento, mostrar para vocês, a gente ia mostrar a cor do ano, que é exatamente o bronze conectado, né? Que é a cor SW7048, está aqui no nosso leque de cores, né? Nós temos mais de 1.500 cores disponíveis nesse leque, no nosso sistema Color Snap, né? E isso vai acontecer também, né? Pode dar um spoiler aqui, Guilherme, sobre a questão do dia 24, nós vamos ter uma apresentação, né, do Color Mix, é isso? Color Snap, né, o Color Mix vai ser em outra situação, mas o Color Snap será apresentado aqui para vocês, e vai entrar a questão de tendências, né, que são as próximas tendências, né, que acredito que já para 2022 já entra nessa questão de pensar em como desenvolver novas cores para o ano que vem. Bom, continuando sobre a questão, não paramos muitas vezes em alvenaria, né, nós temos aí outros tipos de sistema de construção, que é o gesso. Quando você trabalha nessas obras, né, que precisa de agilidade, praticidade, eles hoje estão trabalhando muito com o gesso desempenado, né, que faz praticamente a função do embolso naquela área. O gesso também precisa de uma cura de aproximadamente 20 dias.
Tá? Tem as placas de gesso, é um cuidado muito especial também no momento que está fazendo toda essa preparação. A gente, como técnico na área, e sempre tem aquela preocupação de não acontecer nenhum tipo de problema na pintura. E essa orientação a gente está sempre passando para os profissionais. Cuidado, olha a cura, olha o fundo especial que você deve aplicar. Tudo isso a gente sempre está atento nessa questão. E as placas de gesso, muitas vezes ela é fabricada por aquelas placas, nós chamamos com óleo desmoldante, né? Aquelas formas, eles aplicam óleo desmoldante exatamente para poder facilitar a remoção dessa placa, né? E muitas vezes esse óleo fica contido no gesso. O que nós ficamos assim preocupados é com a questão de migrar quando você faz a aplicação de um produto à base de água. Quando você entra, muitas vezes, com um fundo especial para gesso ou um fundo preparador à base de água, pode ocorrer. Então, é importante essa cura, né? Caso venha acontecer, não são todos os casos, mas caso venha acontecer um amarelamento na pintura, o único isolante que foi exatamente profissionais do ramo de pintura que conseguiu descobrir que aquele seria um bloqueador, né, e não deixar aquele amarelamento passar sobre a pintura. Então, é muito preocupante essa questão do gesso também, fica atento, né? Porque às vezes a tinta está manchando, mas na verdade não é a tinta, é algo que está migrando, que a água é um veículo, né? Ela penetra no gesso e na sua evaporação ela traz esse amarelamento, manchando toda a pintura. E isso é um caso que vai trazer muito transtorno, prejuízo, atraso na obra. Você vai ter que preparar toda a área. Então, a gente tem que ficar, principalmente quem está aplicando, ficar atento no momento da aplicação. Então, o que nós recomendamos normalmente para gesso, após a sua cura, é o fundo preparador de parede. Esse, sim, é um produto fascinante, né? Muitas vezes aí ele é desprezado pelos profissionais, que é um produto que vai trazer um gesso bem firme para receber massa e pintura e a tinta, né? Se você aplicar a tinta diretamente sobre o gesso, pode acontecer de descascar. Por quê? O gesso ele é como se fosse um pó compactado, né? E esse pó ele vai sair, é crônico a saída dele, vai sempre estar saindo na mão. E o fundo preparador vai evitar isso. Ele tem um poder de cola, porque é pura resina. E aí ele aglutina, prepara a superfície para receber a massa e a tinta. Sempre importante diluir o fundo preparador, porque ele vitrifica se caso você aplicar ele puro. Ele tem um poder de cola, mas ao mesmo tempo ele tem um poder de resina muito forte. Ele fica com brilho na superfície e isso atrapalha a função de massa e acabamento. Então é importante sempre usar a diluição, seguir as recomendações. Para gesso a gente pede a diluição de 1 por 1. É um de fundo e um de água para poder fazer a aglutinação das partículas do gesso. Quando a gente fala também em outro tipo de superfície, o gesso acartonado, né, que é o drywall, nós temos também uma superfície que é muito comum trabalhar hoje nessas áreas, nessas divisões de ambientes, né? E nós temos um fundo especial, que é o Novacor Gesso e Drywall. Ele é um produto na categoria econômica, ele é um produto que tem essa função de selar também a superfície de drywall, né, para poder você fazer todo o processo de amassamento. Você aplica uma demão do fundo gesso drywall, Novacor Gesso Drywall, a massa para poder fazer nivelamento, que é muito pouco, muitas vezes é mais uma correção ou outra, e a segunda demão muitas vezes já consegue estar fazendo o acabamento final. Tá? Claro que muitas vezes esse fundo, você não quer ele como acabamento final, você vai querer uma tinta lavável, uma tinta com resistência à limpeza, aí você já vai partir para uma linha premium, que é a Metalatex, ou uma super premium, que é a Aquacryl, né, que são produtos com atributo de alta resistência à lavabilidade. Vamos falar de boas, né, melhores soluções para a pintura, que é muito interessante a gente falar. Quais são os produtos que atendem às necessidades dos nossos clientes, que atendem à necessidade dos arquitetos, qual que vai funcionar muito bem, que vai atender, né, os nossos clientes. Qual é a melhor tinta? É aquela que o cliente pede, aquela que o cliente quer e que vai atender a necessidade dele. É claro que muitas vezes a gente quer o melhor para ele, né? Quando ele tem o conhecimento, ele já buscou informação, ele já sabe qual trabalhar. O arquiteto tem essa função também de falar, olha, o melhor produto para atender a sua necessidade, onde tem criança, onde tem um pet, que muitas vezes faz aquela sujeira, muitas vezes na parede, que precisa ser feito uma limpeza, você já vai ter que trabalhar com uma tinta que tem um ciclo de lavabilidade maior. O Metalatex, né, o Aquacryl. Aí você fala, e o acabamento? O acabamento, desde o fosco até o semibrilho, você vai ter, no caso, resistência à lavabilidade, à limpeza. Só que quanto mais brilho, mais resistente é a tinta, né? Isso vai ajudar bastante, dependendo da área que ele atua. Se é um corredor, se é uma área
muitas vezes que tem circulação de pessoas constante, clínicas, consultórios, né, prédios, né, comerciais ou residenciais, e isso ajuda muitas vezes você trabalhar com uma tinta que tenha uma resistência maior, porque quando você fazer a limpeza, lógico, tem que ser com produto específico, água, detergente neutro, uma esponja macia, para não agredir o filme, né? Se for uma superfície muito áspera, uma esponja muito áspera, você acaba lixando e manchando a pintura. Mas uma esponja macia com água e sabão remove a sujeira, e ali ela tem resistência para 100 ciclos, 150, 200 ciclos de limpeza, como é, no caso, o Aquacryl Super Premium. Muitas vezes o acabamento desejado, né, como a gente está falando dessa questão de resistência à lavabilidade, até com uma mudança hoje da Abrafat, entrou o acabamento semi-acetinado para todos os fabricantes, né? A Sherwin-Williams também tem hoje o semi-acetinado, tem o fosco, que é o mais usado, é o mais consumido hoje, né, pelos consumidores, pelos clientes, até porque entra naquela questão da pessoa falar assim, não mostra defeito. Acho que eu não levo muito em consideração, eu particularmente, né, eu gosto sempre de falar para as pessoas. Se a pessoa muitas vezes quer um brilho, o brilho acetinado, o semi-acetinado, ele traz um ambiente sofisticado, um acabamento fantástico para aquele local que ela quer decorar, né? E o semibrilho ele vai te trazer também, nem que muitas vezes a luz vai refletir naquela pintura, mas muitas vezes quem vai fazer um bom acabamento é exatamente o profissional que vai executar. Ele usar aquela lâmpada para poder fazer a verificação se tem alguma imperfeição na superfície, a pessoa pode sim usar um semibrilho. Não vamos cair muitas vezes nessa, o brilho mostra o defeito. Sim, mostra, mas quando se faz um bom trabalho, você executa o trabalho com um acabamento brilhante sem problema algum, né? Desde que a pessoa faça, né, o profissional faça um bom acabamento. Lógico que tem algumas particularidades na questão de alastramento, distribuição da tinta, um pouco mais complexo do que o fosco, porque o fosco é mais fácil de você distribuir, né, o acetinado e o semibrilho eles são mais delicados no acabamento, no alastramento, mas usando as ferramentas adequadas também, ele vai conseguir um resultado fantástico. E outros tipos de acabamento, que são as texturas, né? Nós temos texturas lisas, riscadas, texturas a relevo, né? Que nós temos no nosso portfólio, além dos efeitos especiais, o aço cortem, tem o cimento queimado, o efeito mármore, né? Que nós temos também cores, né? Que pode fazer aí mais de 300 cores, né? no sistema tintométrico, a cor que o cliente escolher, também com os efeitos especiais, que é o aço cortem, vou repetir, o cimento queimado e o efeito mármore, que hoje está aí um crescimento, né? Já vem há longos anos atrás aí trabalhando com esses efeitos e hoje cresceu novamente, está o povo fazendo esses efeitos nos seus ambientes, deixando muito bonito. E a Sherwin-Williams tem hoje no seu portfólio também os efeitos especiais para atender os nossos clientes. O nível de exposição que nós muitas vezes trabalhamos nessa questão, né, é o trabalho, muitas vezes, numa área externa. Você tem que saber, muitas vezes, em qual região que você está. Nós sabemos que o Rio de Janeiro é um estado que tem as intempéries assim, muito agressiva, né? Você tem a maresia, né? Nós temos o calor, quando chega a época de verão é muito quente. As tintas sofrem, né? Porque fica muito tempo exposto às intempéries, e a chuva também. Nós pegamos a semana aí, esse período de chuva muito forte. Então, nós temos que ter tintas e produtos resistentes às intempéries. Por isso que eu falo que, muitas vezes, quando o acetinado, o semibrilho, por ele ser resistente à limpeza, ele é resistente às intempéries também. Quanto mais brilho, mais resistente é a tinta, né? Quando a gente trabalha com um pintor em área externa, você vai ter um resultado fantástico. Não desmerecendo a tinta fosca, que é o mais usado, que a gente sabe. Eu estou dizendo com mais qualidade. Tá? Então, cores. Muita atenção nas cores em área externa. No leque de cores, eles informam também algumas situações de cores que têm a tendência a desbotar mais rápido, onde não tem resistência aos raios do sol, e isso facilita, muitas vezes, qual cor a ser definido, né, para a pintura daquela fachada, onde, muitas vezes, você tem o contato muito, né, num decorrer do dia inteiro, praticamente aí 8, 9 horas de contato com o sol, né, naquela superfície. Então, é importante a gente saber e conhecer quais cores, né, que trabalha, muitas vezes, aí, em área externa que tem baixa resistência. Nós sabemos que na questão do amarelo, laranja e vermelho, ele tende a desbotar mais rápido. E a mistura dessas cores também ocorre, né? É como se ela estivesse absorvendo os raios do sol e deteriorando a pigmentação. Outras cores não. Outras cores que têm na sua formulação pigmentos com óxido, né, na formulação,
ela tem mais resistências, né, como se fosse aí um protetor de contra ferrugem, né, vamos dar um exemplo de um esmalte sintético que tem um fundo antiferrugem. A mesma coisa na pigmentação, tem um componente que resiste às intempéries, principalmente do sol. E a área interna, a gente também pode estar trabalhando, como a gente citou, desde a linha econômica, Standard e Premium. Lógico, muitas vezes você quer decorar com uma tinta com um acabamento mais fino, a gente vai trabalhar sempre com acetinado, uma linha Premium, ou efeito decorativo, os efeitos especiais que hoje nós estamos com um produto disponível no mercado. Nível de exposição na questão também de a gente trabalhar com produtos de baixíssimo odor. Quando a gente entra nessa informação, a gente está falando muitas vezes de uma linha Total Care, uma linha especial para áreas que tem pessoas com alergias, né, crianças, idosos. Muitas vezes a gente vê pessoas sendo cuidadoras, né, pessoas que cuidam de idosos em casa e precisa muitas vezes de fazer uma manutenção de limpeza ou de pintura. Tem um produto chamado Total Care da Sherwin Williams que é exatamente indicado para essa área. Além de clínicas, consultórios, pet care, academias, várias áreas que pode trabalhar com a linha Total Care. É um produto com baixíssimo odor, zero odor, né, com formulação, com mais aditivos, né, antimicrobianos, fungicida, bactericida, que impede proliferação, muitas vezes, de alguma bactéria naquela área. Né, indicado para clínicas, consultórios, hospitais. É uma linha exclusiva para essa área. Nós temos os esmaltes, tinta acrílica para parede e também epóxi para azulejos, cerâmicas, né, áreas que têm baixa porosidade. Então, você precisa de um produto específico para essas áreas. E quando a gente fala também de produtos resistentes às intempéries, né, no caso do Metalatex Litoral, o Metalatex Elastic, né, no caso de a Super Premium, que é a Aquacril, resistente a todas essas áreas que têm um contato muito forte com as intempéries. Região serrana, normalmente a gente indica muitas vezes uma tinta também anti-mofo, né, que nós temos aí o Bactecril. Outras necessidades, né, como a gente falou sempre da resistência à limpeza, contato de mão, né, marcas de dedo na interruptores, na própria parede, criança brinca lá com giz de cera ou outro tipo de caneta ou lápis, que facilita muitas vezes a remoção dessa sujeira, né, ou até fungos, né, em área externa acontece muito, né, contato com plantas. Você pode estar fazendo uma limpeza com a parte macia da esponja, né, uma quantidade pequena de água sanitária, né, ou cloro diluído na água. Se for um cloro muito forte, diluir 10 ou 20 por 1, né, para poder fazer a remoção desses contaminantes, e ali ela vai ficar mais tempo até uma próxima pintura no local. Temos esses produtos, Metalatex Superlavável Fosco. A Sherwin Williams teve uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento desse produto, né, no acabamento fosco com atributo superlavável. Né. Quando ela trouxe essa informação, os nossos químicos no nosso laboratório teve uma preocupação e uma atenção muito grande no desenvolvimento, né, para trazer exatamente um ciclo de lavabilidade que não ocorresse o manchamento no momento da limpeza. Tá? Como a gente fala muitas vezes, a pintura antiga, a gente fazia a limpeza, ficava manchado, como se fosse um veludo, né, e isso a empresa conseguiu tirar. Então você faz a limpeza sem agredir o filme da tinta. É claro que toda pintura, para qualquer tipo de limpeza, precisa aguardar um período de 30 dias. Então, é preciso aguardar esse tempo para fazer, né, caso evitar também a sujeira nesse local, mas se puder aguardar esse período, caso acontecer, a película da tinta tem que estar totalmente rígida, firme, para receber uma limpeza. E o requinte semiacetinado, que é uma tinta também muito usada em áreas que têm muita frequência de limpeza no local, além do semibrilho. Aqui a gente está falando de áreas, né, que tem muita contaminação de fungos e bolores, áreas próximo do mar, algas, né, que fica com a superfície rosa, vermelhada, né, essas nós chamamos de algas. As cores escuras, normalmente, está os fungos, bolores, que acabam impregnando na superfície. Quando chega nesse estágio é porque está crítico, que precisa ser feito, muitas vezes, uma limpeza, né, e lavagem do local, que é a máquina de hidrojato, usar o cloro diluído com água, deixar reagir e depois usar a máquina de alta pressão para a limpeza e remoção dessas contaminações que acontecem na pintura. E o produto que normalmente nós indicamos em áreas externas é o Metalatex Litoral. Ele tem 3 vezes mais fungicida e bactericida na formulação, para resistir exatamente àquele contato, àquela bactéria, aquele micro-organismo que está ali no ar, está querendo parasitar no local. Ela vai impedir
que o fungo consiga proliferar nesse ambiente. Né? Então, o que vai acontecer? No próprio ar, ela chega lá, tem lá vamos dizer assim, na formulação da tinta tem um veneno, né? E esse veneno não vai conseguir alojar, porque ali, se ela não conseguir um ponto para parasitar, ela vai morrer. Então, por isso que muitas vezes a pintura dura muito tempo. Eu vejo experiências de pessoas, eu vou para a região dos lagos, viajo o Rio, né, todo, Campos e outras regiões litorâneas, e eu vejo testemunhas assim das pessoas, cara, eu quero Metalatex litoral porque eu pintei minha casa tem 8, ou teve pessoa que falou, eu pintei 12 anos, só vou renovar porque eu quero mudar a cor, mas eu quero Metalatex litoral. E a pintura está intacta, está firme, sem proliferação, sem contaminação alguma. É um produto fantástico, que as pessoas gostam muito, e há muitos anos a empresa trabalha. Aí você fala, poxa, mas só para a região litorânea? Não. Se não for litoral, outras regiões que tem o Metalatex litoral, com certeza vai ter resistência também. E região serrana, onde tem muita umidade, por motivo de serra, né, questões mais úmidas, regiões mais úmidas, também se usa muito Metalatex litoral. Outras necessidades, quando você encontra muitas vezes uma parede que está com problema de calcinação, que é uma degradação natural, um enfraquecimento da resina, que já entra no estágio de repintura, você passa a mão na superfície, ela solta uma poeirinha. É isso que eu falo muitas vezes, quando entra com o selador acrílico, depois pinta. Não pode. Aí o que nós indicamos nessa questão, nessa situação, é o fundo preparador e uma tinta super premium, no caso Aquacryl. Tá, que é um produto aí com superioridade em comparação à linha premium, né, em questão de lavabilidade, cobertura, rendimento, né, durabilidade. Também tem os atributos de fungicida, bactericida na formulação. Tá? Outras necessidades, situações como microfissuras. A gente fala de microfissura, mas temos trincas, fissuras e microfissuras. Mas a gente vai falar de microfissuras, que é uma questão mais simples de a gente estar falando. Quando fala de trinca ou fissuras, a gente está falando de uma situação mais técnica, que tem algumas situações que precisam ser trabalhadas. Né? Nesse caso de microfissura, que é, muitas vezes, ou o embolso com um tipo de cimento colocado lá na mistura com areia, né? Ou excesso de cimento, uma aceleração daquele embolso que foi feito, ele acaba entrando no processo de microfissura. Acelerou demais a secagem, e ocorre, né, essa questão. Mas, para resolver esse problema, uma tinta acrílica comum, né, a gente teria um problema de também fissurar, como a gente vê muitas pinturas aí, né, com a microfissura aparecendo naquela parede, e aí o que vai acontecer? Uma eflorescência, um manchamento, um desbotamento precoce, porque a umidade consegue passar pelo aquele filme rompido, né, onde abriu a microfissura, a umidade depois quer sair, ela começa a trazer, muitas vezes, alcalinidade do embolso. Essa alcalinidade deteriora o filme da tinta de dentro para fora. Aí é onde ocorre o desbotamento. Tá? E o que nós indicamos como solução para esse problema é o restauração, que é um complemento flexível, é um produto emborrachado, vamos dizer assim, a linguagem mais comum, né? É um produto emborrachado que depois você pode trabalhar com uma tinta acrílica comum, fosca, acetinado tranquilamente, né, sobre o restauração. O restauração tem que aplicar 3 demãos. Ou aplicar o Metalatex Elastic. Lógico, a superfície é nova, a gente entra com selador acrílico, né, uma demão suficiente, e 3 demãos de Metalatex Elastic. Por que 3 demãos? Porque é uma película que precisa formar uma micragem, né, dentro da linguagem técnica, uma micragem, uma espessura, né, que vai fazer o trabalho de esticar a película da tinta no calor, ela abre e expande, né, e também encolhe no frio. Então ela trabalha nessa movimentação e evitando muitas vezes o aparecimento das microfissuras na parede. Tá? Então nós temos uma tinta emborrachada, uma tinta elastomérica, elástica, né? O mercado fala tanto nome, né, quando se fala de uma tinta nessa característica. Gente, o que a gente tem para falar com vocês? Tem assunto demais sobre a questão de pintura. Podemos falar aqui também de pintura epóxi em azulejo, esmalte para madeiras e metais, os efeitos especiais que a gente tem aí, né, uma apresentação para fazer também no próximo encontro, que eu acredito que vai ser quinta-feira, né, Guilherme? Isso aí, a gente vai estar falando de efeitos especiais, e é muito importante a gente passar para vocês essas informações. Se a gente estender aqui, a gente vai ficar 2 horas. Eu deixo para vocês agora um questionamento, as perguntas que vocês quiserem fazer, é isso? E ali tem o meu contato, né, qualquer dúvida técnica que vocês precisarem. Infelizmente, eu não vendo, meu foco é só atendimento técnico,
né? Quem vende é o nosso amigo ali, o Márcio, que está ali também presente ali com a gente. E nós temos um cliente. Nós temos um cliente importante que atende, que é nosso parceiro aqui também, que é a Super Tintas. A loja fica em Realengo, mas eles entregam em todo o estado do Rio de Janeiro, em todo o estado ou toda a cidade do Rio, vamos dizer assim, né, da grande metrópole, né? E então a Super Tintas é um cliente que é uma loja, uma revenda massa que nós chamamos exclusivo Sherwin Williams. É lógico que nós temos revendedores em outros aqui na região também, mas a Super Tintas é o nosso parceiro aqui também nesse evento. Então a gente também está dando esse apoio a ele aqui em divulgar o nome da empresa dele. Que nós temos os nossos veículos de comunicação, né, que você pode também estar entrando em contato, verificando, analisando o site da empresa, né, além do meu telefone para consultoria técnica gratuita. Não é cobrado, viu, gente? Fica à vontade. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Fica à vontade. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer sobre o sistema de pintura, seja qual ela for. A gente tenta responder aqui, né? Oi. Esse último produto, se você já tem a parede já está pintada e tem a trinca, aí esse restaurador você tem que lixar, emassar e depois passar ele. Como que você usa ele? Se a sua parede, se puder voltar só para aquela imagem, onde a gente... Isso, deixa assim. Como é a pergunta dela em cima desse tema, é muito interessante, a gente já está... essa situação, quando você tem uma repintura, a gente já sabe que ela precisa de um restauro. Se for uma área externa, a preocupação maior é a questão da calcinação, né? Então, a gente usa o fundo preparador de parede, é o primeiro ponto. Limpeza, raspagem, se estiver desplacando, algo, né, que precisa ser feito, todo esse processo. Fundo preparador, você pode trabalhar com a massa acrílica. Lógico que a massa acrílica vai fazer todo o fechamento ali. Mas a massa acrílica é muito rígida, ela pode trincar também. Porque a espessura dela é de 2 milímetros, máximo. É só para nivelamento. Aí você trabalha, assim, com Metalatex Elastic. Sim, mas aí o Elastic, mas e o outro? O comprimento flexível, caso você... Para área interna. Para área interna também. Você pode estar usando o Metalatex Elastic ou o Restauração, que é um complemento flexível, que ele como se fosse um selador, só que você trabalha ele com 3 demãos, exatamente porque ele trabalha com essa flexibilidade também. Aí você pode trabalhar com a massa e tinta naquela superfície. Então eu vou estar trabalhando com ele como um selador em cima da parede que já está pintada, não sobre o embolso. Exatamente. É isso aí. E teve uma vez, não sei quantos anos de obra, que eu pintei, o apartamento já tinha pintura, e a gente foi mudar a cor. No dia seguinte, apareceram umas bolinhas. A parede inteira com catapora, literalmente. Microbolhas. E aí? Muito boa pergunta, né? Eu não falei sobre algumas patologias, falei só de algumas, tem muitas. E uma delas é microbolhas, bolhas na pintura. Muitas vezes acontece por uma falta de limpeza da poeira. Normalmente nós recomendamos, após o lixamento, remoção do pó com pano úmido, né? Agora eu vou citar uma coisa que é importante em cima do que você está falando. Quando a gente está falando de poeira, é um dos casos que acontece as microbolhas. Brilho na superfície, uso do selador em repintura, contaminação de algum óleo, graxa, né, que possa ter então, contaminação. A proprietária disse que quando ela foi pintar outros cômodos da casa, isso começou a aparecer em quase todas as paredes. Quase também. todas. Excessos de pintura também. Não sei como é que excessos de camadas de tinta. Quando aquela parede já recebeu muitas pinturas, 3, 4, é passivo de acontecer as microbolhas também. E aí? Tem que remover tudo. Então, aí a gente removeu, aí pintava de novo, aí aparecia um pouquinho... Gente. Então, aí uma solução técnica muito legal, né? Esse questionamento dela tem assunto. E quando surge esse tipo de situação, aí você fala assim, poxa, mas e agora? O que eu vou fazer? O que nós encontramos como solução? O esmalte sintético fosco, acabamento fosco, à base de água raiz, foi o melhor isolante que nós encontramos no mercado para poder você começar do zero. Você limpa, raspa tudo bonitinho, aplica o fundo branco fosco, à base de água raiz, aí você vem, massa e tinta, nunca mais vai acontecer aquele problema. Então, às vezes, esse esmalte fosco também serve para quando você pinta o gesso, que o gesso não está totalmente seco, que começa isso a aparecer aí, aquela... amarela, né? Aí você pinta, ele ainda tem um pouquinho de brilho e depois você pinta com o outro. Eu gosto tanto de falar desse tema. Tem um outro problema que acontece também, que é comum, eu acredito que você já tenha encontrado.
duvido que não. Aquelas manchas esbranquiçadas dentro do ambiente, na parede. Vocês já viram no chamado de névoa, aquela inflorescência? Alguém já viu, não? Não? Ah, é que eu não tenho imagem aqui. Né? Você passa a mão limpa, volta depois. Quem teve essa experiência? Levanta a mão aí. Já? Com cor, sem cor. Às vezes você, quando é branca ou uma cor clarinha, você consegue ver no reflexo de luz. Você limpa lá, vai lá, ah, beleza, limpou, ótimo. Né? Aí daqui a poucos dias ou meses volta. Vocês não descobriram qual é a solução desse caso? Eu queria ouvir de vocês qual foi a solução. Porque sempre que eu vou, muitas vezes, em alguma residência que a pessoa está reclamando que ela é leiga, não conhece, que eu passo essa orientação, nunca é aceita, né, a nossa argumentação. Derrubar a parede. Não, lixar, sim, para poder fazer todo o processo, mas o esmalte sintético fosco foi a solução que nós encontramos para bloquear. O branco. Isso. O esmalte sintético fosco, ele trabalha com a secagem dele por oxidação. Essa oxidação é trabalhando, atacando a superfície interna primeiro, mas vai secando por fora também. Então, ela não tem a mesma situação da base água, que penetra, evapora e leva... E aonde, muitas vezes, a base água puxa esses sais para fora. Né? E, muitas vezes, essa neve é decorrente por motivo da base água puxar os sais para fora. Os sais, muitas vezes, está contido na areia, na mistura de algum material orgânico na composição. Muitas vezes é da areia, a gente não sabe a origem da areia, a qualidade dela, se é bem lavado ou não. E aí a gente tem ali um pouquinho de sal, que muitas vezes a tinta em contato, produto químico, ela começa a ter o processo de secagem, que nós chamamos de coalescimento, e ele puxa esses sais para fora. E aí vem a mancha. Qual a solução? O esmalte sintético fosco, o fundo branco fosco, a base de água raiz, que nós temos na nossa linha também. Outro produto, quando se trabalha com cores, quando as cores, né, fica muito evidente essas manchas, o que nós indicamos é o verniz marítimo fosco. Também, porque ele incolor, facilita depois você dar uma demão de tinta e você não precisar usar primer, aquela situação toda. Então a gente... Exatamente. Porque nós temos esse produto como acabamento de madeira, vamos dar um exemplo, como o esmalte e o próprio verniz. Só que como solução, foi informado, nós conseguimos dentro do mercado a longo período, né, um período que nós tentamos descobrir, e foi a solução, que nós começamos a visitar aquele local que nós fizemos todo esse teste, e nunca mais voltou. E os produtos eficazes para esse tipo de situação foi o esmalte sintético e o verniz fosco marítimo. Todos eles à base de água raiz, tá? Não pode ser a base de água que não vai adiantar. Aí muitas vezes falam, aplica o fundo preparador. Seria, sim, um produto para essa finalidade, só que, por ele ser a base de água, a água precisa evaporar, ela puxa o sal de novo para fora. Né? Então, a limpeza. Você faz a limpeza, passou um paninho lá. Deixa eu ver isso aqui. Às vezes, até quando você está com uma parede, ainda a parede está novinha, só com o embolso, a tinta branca ela funciona bem, às vezes, antes até da massa. Eu, às vezes, gosto de colocar porque parece que dá uma... Ela puxa um pouquinho e impermeabiliza aí depois você vem com a massa, vem... É que o esmalte sintético ele ajuda a facilitar muitas vezes nesse processo de ancoragem na superfície. Ele, como é um produto à base solvente, ele ataca a superfície. Né? E isso, ele bloqueia qualquer tipo de situação que está lá, os problemas de microbolhas que possam surgir, né? E aí você acaba tendo essa facilidade na distribuição da massa e da tinta de acabamento também. Né? Isso ajuda bastante. Isso aí foi uma saída que nós encontramos para esses casos. Então, caso vocês encontrem superfícies, isso muitas vezes acontece em prédios, apartamentos antigos, os novos acontece também, parede de drywall, infelizmente também já vimos algumas situações aparecer pouquinho, mas aparece, mais alvenaria, né? Mas tanto nova quanto antiga a gente encontra esse probleminha. Tá bom? Mais alguma pergunta? A gente pode tirar uma foto da parede, você dá o diagnóstico da parede? Eu não sou arquiteta, tá? Sim, a gente consegue detectar, lógico que tem que ter uma explicação, a minha parede está assim, mas mostrando a foto a gente começa, muitas vezes, a lembrar de algumas situações que nós já deparamos, né?
Eu trabalho na empresa há 22 anos, então a gente já tem uma experiência muito grande nessa questão de análise de superfície. Então, por foto, a gente consegue buscar assim, alguma alternativa. Caso não conseguir, a gente vai até o local. Porque muitas vezes a mão de um técnico, a mão de um pintor, muitas vezes é tocando na superfície para sentir, bater, né, ver se está oco, se está firme ou não. A gente está sempre usando a mão para os nossos olhos. O cliente sempre pergunta, né? Como é que a gente limpa? Quando Sim. você falou que a gente tem uma cura de 30 dias para a parede, qualquer que seja a tinta, a gente só poderia limpar efetivamente essa parede após 30 dias de cura. Exatamente. Seria com uma água detergente Misturada ali na diluído, água. misturado, e você vai com um pano bem limpo e vai passar. Isso que eu estou entendendo. Depois passa um pano seco e tudo bem. Eu entendi isso. Mas e portas? Como é que você considera essa cura? Tendo tinta esmalte à base d'água, tinta esmalte convencional, enfim. O Como é que epóxi. você considera isso? O que a gente limparia efetivamente isso? Esses produtos de cif cremoso, sabe? O que pode? Assim, orientação técnica. Quando a gente trabalha com o esmalte sintético ou até um epóxi, que o endurecimento do filme dele é mais rápido e maior do que uma tinta acrílica, então, mais rápido do que a tinta acrílica. Né? O esmalte sintético ele tem uma secagem, quando se trabalha com o esmalte sintético à base de solvente, uma secagem mais rápida do lado externo, porque ele está em contato com né, o profissional está na área, não tem esse cuidado, você pode fazer uma limpeza. Se puder evitar, melhor, mas o tempo de cura também não deixa de ser diferente dentro desse período de 30 dias. Só que você tem, quando tem brilho na superfície, é mais fácil ainda de você limpar. Muito atenção com a tinta mais fosca, porque acaba ela captando mais, pegando mais sujeira, né? E do esmalte, em portas de madeira, de metal, você consegue ter um filme mais endurecido na parte de secagem mais rápida. Sempre com detergente e água. Isso. Nós temos os esmaltes convencionais, né, que são o esmalte tradicional, nós temos o esmalte nova cor, nós temos um esmalte chamado super secagem, você pode fazer a aplicação dele, primeira 20 minutos depois você pode entrar com a segunda demão. Né? Nós temos um esmalte para metal, que você pode trabalhar, limpou, preparou a superfície, ele é 3 em 1. Né? Ele é fundo, promotor de aderência, fundo antiferrugem e acabamento. Trabalhando com 3, 4 demãos, você fechou, que é a linha Eco. Para a área externa? Para a área externa. Todos os nossos produtos esmaltes é para a área externa. Ele tem que ser igual ou melhor. As vantagens do base água é sempre superior, né? Porque você tem um produto diluído com água, lava as ferramentas com água, baixíssimo odor, secagem rápida. O ambiente pode ser utilizado no local muito mais rápido do que um base solvente, e o tempo de vida dele tem que ser igual ou melhor ao que nós temos no base solvente. A vantagem do base água, do esmalte à base água, é que o branco vai ser branco até a próxima pintura. O outro vai perdendo a sua característica, vai amarelando, o branco, né, vai amarelando, amarelando. Então o branco do base água ele tem essa vantagem de ser sempre branco até a próxima pintura. Antônio, e ainda na linha das superfícies assim, de áreas externas, né? Que tipo de produto a Sherwin-Williams tem, por exemplo, para concreto aparente? E os famigerados decks de madeira, que quando nós utilizamos deck de madeira, a primeira coisa que o cliente para e pensa assim, não, deck não, pelo amor de Deus, porque eu vou ter que ficar pintando e repintando isso, ou seja, esse questionamento do cliente para com o profissional com relação aos decks de madeira tem sido recorrente. Eu acho que alguns de vocês já têm passado por essa situação. Como é que está a aplicação de materiais, como é que está o desenvolvimento tecnológico desses impermeabilizantes para essas áreas? Bom, vou falar pela última, você falou também de concreto aparente, né? Então vou deixar ele por último. No caso do pintura para deck, a empresa está trabalhando no desenvolvimento de trazer um produto para deck. Os nossos vernizes hoje, nós estamos crescendo, alavancando na questão de desenvolvimento de vernizes. Nós temos o verniz filtro solar, o copal, que é para interior, o verniz marítimo, que são os tradicionais que nós já conhecemos. E hoje nós temos o Shertol. O Shertol é um verniz flexível, porque a madeira trabalha também, né? Então, nós temos o verniz flexível, que tem uma resistência, uma durabilidade muito grande. Né, a questão de resistência às intempéries. Temos no acabamento acetinado e semibrilho, no caso do brilhante, que é o que mais o pessoal utiliza, ele tem várias cores, que é o IP, mogno, aquelas cores tradicionais, o embuia e o incolor. Né, então, para deck,
ainda a empresa não disponibilizou esse produto, mas já está em desenvolvimento. Que a família de vernizes também a empresa está crescendo, está fazendo todo um trabalho de desenvolvimento de um produto resistente para a pintura de deck, onde muitas vezes precisa transitar. Então, os nossos vernizes, muitas vezes você vai aplicar naquele local, ele não vai ser tão eficaz no tempo de vida dele naquela área. Né? Precisa de uma resistência maior ao tráfego de pessoas, naquele contato lá. Quando a gente trabalha em concreto aparente, nós trabalhamos com verniz acrílico ou uma resina incolor, né? Para deixar visível, né? Aquela aparência mais com vida, né? E normalmente são produtos que têm brilho, nós chamamos de brilhante ou alto brilho. Então, normalmente é a resina incolor, tanto a base solvente ou base água. Antônio, aproveitando o gancho do concreto, essa resina que você está falando que é só alto brilho, no caso para pedras naturais, muitas vezes esse alto brilho fica meio fake, né? Então, esse produto vocês não trabalham ainda. Um produto que tem menos brilho. Isso. O que nós trazemos como vantagem na indicação desse produto para pedra é exatamente o resina eco com o antiderrapante, né? Que a base de água ele tem um brilho mais apagado. Ele acaba chegando no acetinado. E esse antiderrapante, muitas vezes, que é muitas vezes aplicado em piso, que ele vai segurar muitas vezes não se tornar escorregadio naquela superfície, mas muitas vezes em parede, ele não fica visível que ali tem aquele antiderrapante, porque ele é incolor, né? E ele traz assim um brilho bem acetinado, não traz tão acentuado a questão do brilho. Então seria uma opção, né? Uma opção seria legal. A linha Eco, né? Eco. Isso, da resina incolor, com antiderrapante. Obrigada. Nada. Vários clientes, quando eu especifico uma pintura para exterior, eles me perguntam qual é a diferença entre a pintura e a textura em termos de manutenção. Qual delas é mais lucrativa e mais eficaz para uma área externa e tem menos manutenção para o cliente? E qual é a diferença entre elas? E pegando o gancho na pergunta da amiga, esse material que tem essa textura, esse acabamento mate, também serviria para uma parede de tijolos de demolição, para não ter tanto brilho? Sim, no caso no último agora que você está perguntando, serviria sim. Quando você trabalha com demãos, 2, 3 demãos, acaba sobressaindo mais ainda o brilho, né? Normalmente com 2 demãos bem diluída, esse brilho vai ficar mais apagadinho, não vai trazer não realçar tanto a questão do brilho desse produto. Então vai funcionar sim para esse tipo de superfície de tijolos à vista, pedras aparentes, concreto aparente, né? A superfície que tem ali aquela aparência de embolso, né? Sem problema algum você pode estar usando a resina eco à base de água. Aí ela vai, né, esconder um pouquinho, como ela perguntou também na questão do brilho. Então é bem apagado, não é tão acentuado. Mas mas muda um pouquinho a cor, né? Sou eu. Muda pouco, muda a cor. Aí tira um pouco aquele aspecto da rusticidade do tijolo ou da pedra. Isso. Né? Para, de repente, você não querer acentuar o brilho, no mercado tem produtos fosco ou sem brilho algum. Né? Na nossa linha nós não temos. O silicone, assim, que ele é mais poroso, não sei. Porque todo material que a gente pega, que coloca em cima de pedra ou tijolinho, ele muda. Acaba que o resultado descaracteriza, né? O produto, sim, né? Sim. A aparência do tijolo, né? Tem assim alguns produtos que ele não realça esse brilho no mercado. Aí tem que verificar. Acho que tem um produto chamado Aquela, não sei se é isso, hidrofugante, exatamente. E no caso da textura, da pintura, isso é muitas vezes a questão do gosto do cliente. Lógico, quando você aplica uma textura, você está aplicando uma textura que tem hidrorrepelência na sua formulação, como nossas texturas têm essa questão da hidrorrepelência. E quando você trabalha com a tinta sobre a textura, você vai ter mais proteção ainda, até por questão de umidade positiva, que é aquela umidade que vem de fora para dentro, cada chuva, limpeza de quintal, de áreas, né? Agora, se você tem, muitas vezes, um problema de infiltração, umidade negativa, nenhum tipo de produto vai resistir. Vai segurar, aplica a textura que resolve. Não resolve, porque a textura também vai sofrer.
né? Ela pode demorar um pouco mais, eu não sei quanto tempo, mas ela vai aparecer aquele problema, vai estufar, vai sair com facilidade. Então, na verdade, a textura é só um efeito decorativo com essa característica de hidrorrepelência. Com a pintura vai ajudar também a proteger mais ainda, principalmente aquelas áreas que sofrem muito com intempéries. Às vezes a pessoa que aplica prefere aplicar a textura do que a pintura, por causa das imperfeições. Claro, nessa questão também, se você tem uma parede com muita irregularidade, quando você tem uma pintura com muita irregularidade, você trabalha com a textura que ela vai disfarçar muito aquela questão das irregularidades da parede. Aí vem a textura, porque ela vai criar uma espessura de aproximadamente aí, quase 1 centímetro, né? Sei lá, uma espessura grossa, que aí você consegue estar fazendo o nivelamento perfeito da parede. E usando o grânulo mais fininho, a gente consegue um acabamento um pouco mais delicado, né, parecido um pouco mais com... Que é a textura aplicada com rolo, né? Você Isso. pode desempenar e pode trabalhar com rolo. Aí vem que nós chamamos, a nossa textura se chama textura relevo. Que aí você pode estar fazendo a aplicação dela, você faz o efeito que você desejar com rolo ou com desempenadeira também. E só mais uma última pergunta. No caso dos efeitos, né, eu sei que a gente vai falar disso num outro encontro, mas no caso dos efeitos, falando especificamente do cimento queimado, é para interior e exterior? Interior e exterior. O único que nós não temos como indicação para exterior é o efeito mármore, que é aquele que o pessoal faz o polimento com uma cera, né? Então, o efeito cimento queimado e o aço cortem, sim, eles são indicados para interior e exterior. E tem variação de cores? Tem. O leque de cores ele traz aí aproximadamente umas 300 cores para você fazer no efeito. Tanto no cimento queimado Sim. quanto no nosso cortem? O aço cortem, ele é diferente. Ele tem uma base única marrom e tem 4 reagentes, né? Já estou fazendo... Cadê o spoiler aqui da semana que vem? Ela está me forçando aqui, já vamos fazer a apresentação logo aqui. O aço cortem, ele tem uma base única marrom, né, que você aplica com 2 demãos, tem uma cobertura fantástica, você pode trabalhar desempenando ou com o rolo, né, com o rolinho, e depois, quando secar, você faz a aplicação dos reagentes. Os reagentes é a base de água, não tem odor algum, você vai usar para poder trazer aqueles efeitos. Você imagina uma estrutura metálica oxidada. Aí você vai transferir para aquela textura que você aplicou. Então você tem 4 reagentes, que é o laranja cortem, o cinza cortem, tem o verde zinabre e tem uma outra cor que agora não estou lembrando. Laranja cortem, falei, né? São 4 cores, que é exatamente a questão do ferrugem na superfície. Ou você trabalha com as 4 cores, ou trabalha com uma, ou com 2, ou com 3. Aí vai, muitas vezes, da criatividade da pessoa. É uma pintura arte, na verdade. Isso. Né? Aí você faz a área externa e interna também, sem problema algum. Era isso que eu ia perguntar também. E quais são as superfícies que a gente pode aplicar? Alvenaria. Você pode estar fazendo também em drywall, né? Tem aqui. E para metalon, esse tipo de superfície? Olha aqui, ó. Esse é o aço cortem. Você pode segurar para você ver? Fica à vontade aí. Bonito, né? Muito bom. E para metalon, compensado, MDF? Compensados, MDF. No caso do metalon, mas desde que esteja naquela superfície que está fixa, né? Não pode ter muita movimentação. Porque ACM e Isso. PVC expandido. Exatamente. Também. Ótimo. Tá? Desde que faça a preparação. Muitas vezes, quando você faz no metalon, você tem que preparar com um fundo especial para aquela superfície, para depois você trabalhar com a textura. Sempre verificar qual tipo de superfície você vai trabalhar. No caso de madeira, o fundo branco fosco. E no caso de um PVC expandido, por exemplo, ela não vai reagir? O PVC, muitas vezes, precisa de um fundo especial para plástico, né? No caso, aí você tem que aplicar um fundo especial para poder promover a aderência e depois entrar com o produto. Tá ótimo. Muito obrigada. Nada. Obrigado, viu? Mais alguém? Da aplicação do PVC, me surgiu uma dúvida aqui, até numa obra grande que a gente teve. A preparação para o PVC precisa de algum lixamento? Teve uma guerra uma vez sobre isso. Tem, não tem? O PVC, normalmente... Eu estou falando no caso, foi uma tubulação grande,
de PPR, de tubo, né? Tubo em geral. Para você fazer depois uma pintura com... Isso, para poder fazer uma pintura. O que nós usamos muitas vezes para poder promover aderência em PVC é um produto chamado Wash Primer. O Wash Primer é um produto da linha automotiva, mas normalmente os pintores usam com aplicação com pistola para promover aderência nesse tipo de área, né? Áreas com muito vitrificada, com baixa aderência, eles usam muitas vezes o Wash Primer. E ele é um produto que você pode aplicar e demorar alguns dias, não precisa ser... porque tem produto que você tem que aplicar com tempos, né, de secagem. Secou o fundo, você já tem que entrar com acabamento. Esse Wash Primer não. Você aplicou ele, você pode demorar alguns dias para depois entrar com acabamento sobre ele. Então ele é um promotor de aderência para a superfície, para depois você entrar com acabamento. Mas o lixamento, a preparação, a limpeza, é sempre importante fazer em qualquer superfície. Beleza? Sim, o aço cortê interno e externo você pode fazer muitas vezes em área assim de entrada, né, de prédio. O pessoal usa muito na recepção, não tem problema algum, área externa, resiste às intempéries tranquilamente. Beleza? Mais alguém? Se precisar lembrar depois, já tem o telefone agora. Aguenta essas meninas aí, né? Os meninos também, me ligando. Fica tranquilo. Meia-noite eu coloco em modo avião e vou dormir, gente. Trabalha na madrugada, aquela... Né? Puxa vida. Mas na hora que acordar, os questionamentos estarão lá. Quando eu tiro do modo avião, aquele monte de mensagem aparecendo, eu falei, chegou das meninas. É isso aí. Tá bom, gente? Antônio Marco, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela sua explanação, pelas suas informações técnicas aqui, acho que foi de muito proveitoso para todos nós que estamos aqui assistindo. Muito obrigado a Cheryl Williams e muito obrigado a vocês, né, por estarem aqui conosco, assistindo, enfim, participando de mais essa conversa com o especialista, tá bom? Um abraço a todos e agora até a próxima, né, Marco? Até a próxima. Quinta-feira que vem, né, Guilherme? É isso aí, estaremos aqui também. Obrigado, novamente, gente. Aí já com outro tema, né? Já apresentando a outra linha da Cheryl Williams, enfim, estaremos todos aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente.